Você sabia que o Mike não mentiu sobre o que ele viu e eu vou te provar nesse vídeo? Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Universo em Questão. Eu sou o Brenner e hoje a gente vai falar um pouco sobre esses avistamentos que o Mike diz ter visto. Será que foi verdade? Será que não foi? Será que ele tá mentindo? Será que não? A gente vai descobrir hoje nesse vídeo. E para começar, a gente vai ter que falar sobre o avistamento em si. Foi dia 31/5, quando ele viu o que ele viu, mas antes disso, ele também tinha falado sobre alguns sons que ele ouviu naquele dia. Ele até gravou vários stories sobre isso, falou bastante sobre o ocorrido naquele dia. Foi 2 vezes que ele ouviu o som, tanto foi na primeira vez quando ele estava gravando, mexendo lá na horta do sítio dele, se eu não me engano, e depois também quando ele estava sentado na varanda do sítio. São sons que ele não tem costume de ouvir, normalmente no seu dia a dia. Bom, o primeiro áudio, pelo que é falado na fábrica de Nubes, ele disse que poderia ser ou uma onça ou uma motosserra bem distante. O que realmente não é tão comum assim para o Mike quando tá bem distante, ainda mais sendo se for uma onça no caso, né? Uma onça não é toda hora que a gente escuta o som de uma onça perto. Então, provavelmente pode ter sido um desses fatores. E ele ainda analisa no vídeo, ele faz o espectro do áudio, então são bem parecidos os sons. Acredito que seja esse um dos fatores que fez o Mike acreditar que aquele áudio seja diferente. Ali já foi o ponto crucial. Foi quando o Mike ficou bem assustado. Ali ele já viu algo diferente. Então, nesse ponto, a nossa mente é bem complexa. Ela começa a procurar padrões. Já no segundo áudio, quando ele escuta novamente um som, já é mais diferente, ele é bem diferente do primeiro. Ali é onde ele estranha, ele escuta de novo, só que ali a mente dele já tá fixada nisso, já foi para um padrão diferente. E segundo a fábrica de Noobs, também ele olha nesse momento do vídeo e ele verifica que o cachorro tá bem perto do som ali do vídeo da câmera. Então é nesse momento que ele estranha, ele fala: "Nossa, mas que barulho estranho que ele ouve ali", só que ele já tá com um padrão tão claro na mente dele, que ele não identifica exatamente de cara o som. E provavelmente foi esse som que saiu pra gente na câmera, foi aquele som, mais próximo ali do animal dele. Bom, agora você já deve imaginar para onde eu já tô indo com esse vídeo, né. Falando nesse momento que ele tá seguindo um padrão, porque a nossa mente ela é muito boa em fazer isso, ela busca padrão a todo momento. E o que que aconteceu? Ele escutou a primeira vez, escutou a segunda vez, a nossa mente já fica focada nisso. Então, quando chegou no finzinho do dia, a hora que já estava escurecendo, já estava começando a ter aquelas luzes de fundo, ele notou algo diferente. Ele viu que tem as luzes bem diferente do que tá costumeiro para ele. Só que ali, pelo que deu para perceber, não é tão estranho assim. Essas luzes provavelmente elas acontecem antes, mas não era algo que ele ficava anotando a todo momento. Então não era algo que ele a todo momento ele ficava olhando, ah, eu já tinha visto aquelas luzes. Não. Provavelmente ele não tinha costume de ficar anotando todas as luzes que tem em volta dele ali. Mas ali foi o suficiente, porque, se eu não me engano, é um sítio que até eu vou colocar algumas imagens, algumas coisas de alguns testes que o pessoal andou fazendo na internet sobre isso. E um foi bem factual, ele mostra exatamente uma pessoa acendendo e apagando as luzes lá distante, exatamente no mesmo lugar que o Mike viu essas luzes. Então, provavelmente é essas luzes que ele viu. Ali foi o ponto crucial, porque a mente já estava focada nisso. Não quer dizer que ele estava procurando OVNI, não, ele não estava procurando OVNI, mas a mente dele estava num padrão tão focado em algo estranho que ele não estava acostumado, que uma das coisas que para ele foi a solução é um OVNI. Ah, ele é ET, é alienígena, que foi exatamente o que ele fala no vídeo. Então ele fala até: "Ah, eu descobri o que que era aqueles sons estranhos". Pode até ser que os sons estranhos que ele estava ouvindo vêm desse lugar, vem exatamente dali aonde ele viu essas luzes estranhas, que foi estranho para ele no momento. Então ali foi o suficiente para a mente dele seguir um padrão, chegar naquilo, "Ah, é um OVNI, eu desconheço". Então quando a gente não conhece algo ou está estranhando do que está acontecendo,
a nossa mente realmente ela prega peças na gente. Então ele foi para esse lado, é um OVNI. E tem um outro ponto também, que depois que as luzes apagam, cerca de meia hora depois, parece que as luzes começam a apagar, e foi o momento que ele descreveu ali que ele viu algo no céu, ele viu algo passando perto dele, e nesse momento ele não grava. Esse momento crucial, que é a hora que ele falou: tá passando aqui em cima de mim. E a hora que vai embora é o momento que ele não grava. E esse momento provavelmente também é a mente seguindo um padrão. Porque ele seguiu o padrão desde manhãzinha, quando ele estava trabalhando, até aquela hora que foi a hora que deixou ele assustado demais. Esse ponto realmente ele ficou muito assustado e dá para perceber que é legítimo, ele não mentiu em momento nenhum. Ele todas as vezes que ele foi falando é algo que ele não conhecia, é algo diferente. Então ele não mentiu, provando nesse vídeo que o Mike não mentiu. Ele falou a verdade a todo momento. Só que provavelmente a mente pregou uma peça nele, ela seguiu um padrão e foi o suficiente para chegar naquilo. Então a hora que ele se assustou, que ele não viu mais nada, foi a hora que a mente falou: nossa, tem alguma coisa aqui. E tanto que o pessoal, no final, ele vira a câmera e olha para umas luzinhas piscando, o que provavelmente era um avião passando lá no momento, porque lá passa bastante avião por cima, lá que já deu para perceber. Então, ele não gravou exatamente o ponto que a nave passou por cima, porque a mente dele já estava tão fixada nisso que não foi o suficiente para ele virar e gravar. Então, provavelmente foi esse o momento que ele se assustou ali e não gravou. Então, eu acredito que foi todos esses casos o que chegou nesse ponto. A gente deve procurar bastante as coisas quando a gente não conhece. Bom, então é isso. No fim das contas, ele não mentiu em momento nenhum quando ele falou que viu um OVNI de fato, quando ele viu sons estranhos, que ele gravou alguns sons que ele não conhecia. Assim provando de fato que o Mike não mentiu quando ele fez isso. Mas o que isso nos mostra? Nos mostra que nós devemos procurar um pouco mais as coisas quando a gente não conhece. Porque normalmente é normal do ser humano buscar algo sobrenatural, incomum, fora desse planeta, algo deslumbrante assim quando a gente não conhece. Mas não é nada científico isso. A gente precisa buscar mais ciência nesse caso. E foi o que o pessoal. Isso foi um caso muito legal, que o pessoal da internet se juntou, de fato mesmo, várias pessoas, para procurar o que era o OVNI no fim das contas. E descobriram, né? Que conforme você viu aí nos vídeos, dá para ver o que era esse OVNI do Mike. Mas, de fato, ele não mentiu em momento nenhum. Então, só confirmando mais uma vez que o Mike disse a verdade. E tem até o canal do Metaforando que ele fez uma análise do Mike. E é perceptível o medo dele nesse momento. Então, para vocês que gostam de OVNI, infelizmente não é um OVNI. E eu vou ser bem sincero, a maioria dos OVNIs que a gente vê tá sempre dentro da nossa cabeça mesmo, viu? Porque muita coisa é explicável nesse mundo. O que não é explicável ainda é que a gente não achou a solução, a gente ainda não achou a resposta. Mas, de fato, uma hora a gente vai acabar encontrando. Mas assim, fica aí uma reflexão pra gente, né? A gente deve buscar um pouco mais a ciência nesse momento, né? E não só, porque eu vi algo, porque tem algo estranho, não é sobrenatural. Então, não é bem assim. Mas o que a gente viu é, de fato, bem legal para um primeiro vídeo aqui do Universo em Questão, né? Que foi essa parte do OVNI do Mike. E a gente vai ter muito mais vídeos desse tipo. Também a gente vai ter alguns vídeos de explicação sobre o universo. Então, quem quiser, quem gostar, compartilha aí. Deixa o joinha aí pra gente e comenta, vê se você gostou, o que você gostaria de ver mais nesse canal aí. E um grande abraço a todo mundo aí e até mais.